para a gente poder dar sequência. Na última aula a gente falou sobre a questão da inspiração do texto bíblico. Só que os irmãos sabem que a gente tem começado a aula de uma forma aí interessante, né? Vamos lá. Para a gente começar então a nossa conversa de hoje. Qual foi o texto da Bíblia que você leu essa semana? Alguns leram todos os dias, outros talvez leram uma vez só. Talvez alguns não leram, não sei, né? Cada um tem a sua semana, a sua rotina. Uns leram do Antigo, outros leram do Novo, outros leram muito mais do que um texto por dia. Às vezes a pessoa resolveu ler um livro todinho. Alguns estão fazendo estudos bíblicos em livros da Bíblia ou em assuntos da Bíblia. Então vamos lá. A pergunta é para a gente começar. Qual o texto da Bíblia que você leu essa semana e o que você queria compartilhar sobre esse texto? Nós estamos estudando sobre bibliologia, então nada mais óbvio do que a gente ler e falar do que a gente então aprendeu, não é isso? Então vamos lá, quem quer compartilhar? A gente vai ter aqui uns minutinhos para a gente poder compartilhar um pouquinho. É livre, tá? Ninguém é obrigado a falar não, tá? Então aqui é voluntariamente quem quiser falar. Bom, eu li tal texto essa semana e esse texto eu achei muito interessante, eu gostei da parte que o autor fala sobre isso, a lição que eu recuperei desse texto para a minha vida foi tal, eu aprendi nesse texto que nós precisamos viver de tal forma, eu entendi nesse texto que nós precisamos tomar cuidado com o pecado X. Qual foi? Pode falar, irmãos, aqui não é pregação, tá? É uma palavra bem simples do que você leu e do que você então trouxe para a sua vida e que você quer aí objetivamente compartilhar com a igreja. Ninguém? Eita, nós, olha aí. Fala, irmã. Ontem. Romanos 5. Mas o versículo que falou muito comigo foi esse aqui, 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, né? E o 5 fala, olha, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como foi verdade, né? Eu aprendi assim, que a gente tem, que as tribulações da nossa vida, né, nos ajuda, né, na experiência, na maneira de viver as pessoas. Eu não sei muito, não estou muito eloquente, para continuar firme, né, para não desanimar. E as tribulações nos enchem de esperança, né? Então nós já aprendemos a conviver, né, irmão, com as pessoas e passar, né, as experiências, né, que nós passamos nas tribulações para outras pessoas, como Deus age e da maneira, né, que Deus trabalha nas nossas vidas. Né? E foi isso que eu aprendi para mim, né, falou muito ao meu coração. Né? Ótimo. Muita perseverança, né? Que seja firme. E não desanimar, né? Cada vez mais o olho sobre Jesus. Tá ótimo, Hebreus 12, né? O autor e consumador da nossa fé. Quem mais? Mais alguém quer compartilhar? Esqueci o nome da senhora, me perdoe. Débora.
Eu sei que a senhora é filha da dona Isolina, é isso? Filho ou neta? Neta da dona Isolina. Isso eu gravei. Vamos lá, irmão. Dentro do estudo, né, eu procurei dar uma pesquisada sobre provérbios. Provérbios eu estou achando bem gratificante, bem instrutivo, né? Porque fala da justiça, preguiçoso, da sabedoria. Sim. E fala como que a gente deve ensinar. Essa noite, por exemplo, eu li para mim, eu li junto com os meus netinhos, né? E é muito interessante. Às vezes a gente fica perdido na educação dos filhos do livro, dos netos, né? Então eu estou buscando entendimento, paciência. E eu estudar o livro dos provérbios. Sim. E essa noite nós vemos o Provérbios capítulo 12, que também já tinha, essa noite, uma coisa tinha falado da obediência. Ótimo. Estou buscando o caminho. Amém. Que joia. Deus abençoe, viu? Para a gente finalizar, mais alguém? Para a gente finalizar? Não, a Mauri quer falar? A Mauri está dando risada ali. Colossenses 2, verso 6 ao 15, né? E foi um estudo, mais ou menos, que eu fiz ali. Ali o texto diz: o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses, né? Ora, no verso 6, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim, andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ações de graça. Então, lendo do verso 6 ao 15, entendendo ali que havia os falsos profetas, falsos mestres, fala um pouquinho do gnosticismo, do ascetismo, fala também do legalismo, né? E a suficiência de Cristo em tudo isso. Então, ali você fala também que a lei, ela foi crucificada com Cristo na cruz, que era um escrito de dívida contra nós. Muitas vezes as pessoas falam: o que é esse escrito de dívida? Então é a lei, a força da lei contra nós. A lei mostra quem nós somos, que somos pecadores e que não conseguimos obedecê-la, né, por nós. Só em Cristo, é o Cristo que obedece por nós. Estamos em Cristo e Cristo é suficiente em tudo. Então ali havia o legalismo dizendo que o conhecimento ia chegar a uma perfeição e que o conhecimento ia chegar à salvação, né, das pessoas. As pessoas tinham como se salvar de si mesmo. Então Paulo estava dizendo que não tinha condição do homem ser salvo por si mesmo, somente Cristo. Então Cristo, né, para o legalismo, a lei foi crucificada, porque o legalismo usava muito disso, né, e também o gnosticismo, que era um conjunto de crenças, né? Sim. Um conjunto de crenças que juntava tudo isso, e eles que tinham culto a anjos, né? Tinham visões. Então, baseado nisso, é mais ou menos o que a carta estava querendo dizer ali, né? Ajudando o pastor ali a orientar a igreja contra esses falsos mestres. Ótimo, irmão. Aí já deu uma boa explanação sobre a carta aos Colossenses, ok? Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3. A gente volta para esse texto, que ele é um texto aí, ele é um texto áureo, né? Dessa questão do estudo da bibliologia. E outra pessoa, 2 Pedro 1:21. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 até o 17. E outra pessoa, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Todos acharam? Amém?
2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 até o 17. Quem achou pode ler. Amém. 2 Pedro 1, 21. Quem achou? Está no quadro lá, está na TV, né? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando você for começar a estudar bibliologia, que é o estudo sistemático das Sagradas Escrituras, a primeira recomendação que eu dou para você no tocante a referências bíblicas é que você tenha na tua mente muito claro esses dois textos. Tá? Esses dois textos aí, porque eles são textos áureos do estudo da bibliologia. Existe mais? Com certeza. A Bíblia ela é uma fonte inesgotável de ensino para as nossas vidas. Então, existe muito mais texto do que esse, mas são textos que, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a se inteirar do que é o texto sagrado, a gente, então, já vai logo nesses dois textos, porque eles são textos que eles tratam de pontos importantes do estudo da bibliologia. Ok? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, graças te damos, porque a tua palavra ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E nós estamos reunidos aqui hoje, Pai, não é para gastar tempo, não é para passar o tempo. Nós estamos reunidos aqui hoje, não é, ó Deus, para falar de novidades do dia a dia, nós estamos aqui hoje com o intuito de aprender, ó Deus, um pouco mais sobre a tua palavra. Aprender do Senhor aquilo que o Senhor revelou, Pai. Aprender do Senhor aquilo que o Senhor deixou para a tua igreja. E a partir disso nós pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Na aula retrasada, domingo passado nós não tivemos aula, nós falamos um pouco sobre o conceito de inspiração. Que é a inspiração, que significa esse nome chamado inspiração quando a gente começa então a estudar o texto bíblico. A gente estudou não só o que é, mas o porquê que a Bíblia ela teve que ser inspirada por Deus. Porque se nós tivéssemos aqui nas nossas mãos um livro que não fosse inspirado, que fosse um livro qualquer, quem aqui lê livro cristão? Os irmãos leem livros cristãos? Leem. Leem. Os livros cristãos, por melhor que sejam os autores, eles não são inspirados. Eles não são. Aqueles homens, eles são iluminados pelo Espírito Santo, isso é um processo diferente. E aí, à luz da iluminação, eles vão o quê? Eles vão escrever sobre um determinado tema. Então, você pega teólogos como o Louis Berkhoff, como o Wayne Grudem, como o R.C. Sproul, você pega tantos outros escritores de livros que nós temos, que escreveram muitas coisas. Só que é interessante que se você pegar os escritos eu vou citar um aqui que provavelmente vocês não conheçam,
do Wayne Grudem. É bem possível, para quem já fez a leitura, é bem possível que o Wayne Grudem, naquilo que ele escreveu sobre o Espírito Santo, ele tenha divergências com aquilo que um outro teólogo escreveu sobre o Espírito Santo. Vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar. Se você pegar um exemplo, um livro do... O pastor vai me ajudar porque tem um teólogo avivalista do século passado, eu não me recordo o nome dele. Ele era um avivalista famoso, um teólogo que ele escreveu uma teologia sistemática. Charles Finney. Se você pegar um livro do Charles Finney e pegar um livro do Wayne Grudem, você vai ver que quando eles entram em alguns aspectos, eles vão trabalhar muito iguais. Mas existem aspectos que a visão ela é o quê? Completamente oposta. Isso não poderia acontecer com o texto bíblico. Isso não poderia acontecer. E não aconteceu. É por isso que o conceito de inspiração ele é importante para nós entendermos. Precisamos entender isso. Porque foi o conceito de inspiração do texto sagrado que garantiu que aquilo que saiu da pena, do escrito daqueles homens, foi a palavra de Deus. E Deus não escreveu duas palavras. Deus escreveu uma só. Deus, ele falou, ele soprou, ele legou àqueles homens um texto só. Não foram dois textos, não foram textos diferentes, não foram porções diferentes. Os escritores sagrados, os escritores humanos, os teólogos, por mais cristãos, por mais intelectuais e capacitados que eles são, eles divergem. Eles divergem. Por isso que o livro que a gente lê, ele não é inspirado. O texto bíblico ele é inspirado. O autor do livro, ele se vale do texto bíblico para ele, então, construir a teologia dele, construir a doutrina dele, fazer a interpretação que ele entende dos textos. Mas o livro não é inspirado. Você vê divergências. Então, a inspiração, porque foram lidos dois textos. Minha esposa leu 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o 17, e eu fiz a leitura na TV de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que são textos que, quando a gente vai fazer o estudo da bibliologia, a gente tem que colocar eles em paralelo. A gente tem que colocá-los juntos ali, porque é justamente dali que a gente vai, então, começar a construir esse conceito de inspiração do texto bíblico. E aí a gente aprende algumas coisas quando a gente faz a leitura desses dois textos. Primeira delas, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21, o autor ele diz o seguinte, olha lá. Segunda Pedro 1, 21. Ele diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Por isso que em Deuteronômio 13 tem um teste, né? O teste do falso profeta, né? Deuteronômio 13 tem o teste do falso profeta. Mas, segundo Pedro, o apóstolo diz aqui, olha, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Uma coisa é aquilo que o homem fala, outra coisa é aquilo que a palavra diz para nós. Então, a inspiração, ela é de Deus, é Deus que inicia esse processo. Mas o texto de 2 Pedro, ele vai dizer o que ainda? Homens santos o quê? Falaram da parte de Deus. Olha só então foram... O texto ele vem de Deus, ele vem do Espírito Santo,
E não foram escolhidos qualquer pessoa. Então, o Espírito soberanamente fez o quê? Escolheu alguns. E o Espírito, o texto diz para nós que o Espírito aquele não escolheu pessoas que não foram regeneradas para receber a revelação, a inspiração. Percebe? Diz que homens santos falaram o quê? Da parte de Deus, movidos. Pelo Espírito Santo. Então, olha só, não é uma obra do homem, não é uma obra do homem. O Espírito, ele escolhe os homens, o Espírito, ele dá a profecia, ele dá o quê? Ele dá o texto, ele escolhe. Mas é interessante por quê? Porque existe a parte humana. Você tem os homens foram escolhidos. O processo de redação do texto sagrado não foi simplesmente surgir num lugar qualquer um livro chamado Bíblia. Não foi. Porque em 2017, quando eu eu dei um curso desse, tinha pessoas que achavam que a Bíblia ela surgiu em algum lugar do mundo. Alguém achou em algum lugar do mundo, olha só, um livro chamado Bíblia. Não é esse, o processo não foi assim, não foi dessa forma. Você tem o quê? Você tem a parte humana. E esses homens, eles vão fazer a redação do texto bíblico, eles vão fazer essa redação de formas diferentes. A redação do texto bíblico, ela não foi feita de uma forma só, ela foi feita de formas diferentes. E é essa inspiração que vai garantir para nós o quê? O fato de que o texto que nós temos na nossa mão, ele é o quê? Ele é confiável, ele é genuíno, ele é inerrante, ele tem todos os atributos para a gente poder, então, conferir a ele o quê? O mais alto grau de perfeição. É isso a inspiração. O irmão não pôde projetar, né? Então vamos lá. Se você recebeu aí o arquivo, acha aí a página 5, a folha 5. Acharam? Quem está com o celular? Na página 5 eu destaquei. Vocês vão achar assim, na verdade, o processo da inspiração das Escrituras não é descrito ou explicado, é apenas o quê? Afirmado. Acharam? Acharam? Jóia. Hã? Tá. Eu destaquei isso aí como uma espécie de ponto, né? Eu não sei se o da irmã está destacado, mas eu destaquei como uma espécie de ponto. Falamos sobre inspiração verbal porque se trata de um texto inspirado, e textos são verbais, são palavras, são feitos de palavras. Então, o processo de inspiração, ele não é explicado, ele é o quê? Ele é afirmado. Ele é afirmado no texto bíblico. E aí vem um ponto para a gente, então, refletir, que provavelmente é isso que a gente vai ficar hoje na aula. Quais são as evidências, então, que o texto bíblico ele é inspirado? Será que há evidências, existem evidências? Quando você lembrar de inspiração, a palavra inspiração relacionada ao texto bíblico, lembre-se, é a supervisão do Espírito Santo na redação do texto. O Espírito Santo, ele supervisionou tudo, de forma que o texto que nós temos é absolutamente confiável. Mas quais são, então, as evidências da inspiração?
que a gente poderia então olhar no texto bíblico e falar, olha, de fato o texto é inspirado. Será que existem evidências? Será que há? Há. E é isso que a gente então vai aqui tratar um pouco nessa manhã. Tem um pastor da IPB chamado Leandro Lima. Ele tem um vídeo de 2 minutos, muito rápidos, num canal no YouTube, que eu não sei se é dele o canal, mas ele diz o seguinte, quando ele vai falar sobre inspiração da Bíblia. E aí ele vai falar sobre a unidade da Bíblia. A unidade. Que a Bíblia são vários livros, mas ela é um só. Porque a mensagem da Bíblia ela é uma só. E o Leandro Lima ele diz o seguinte, imaginemos que nós peguemos aí, separemos 40 pessoas, poderia ser aqui, dentro da igreja, e nós dessemos para essas 40 pessoas um tema, Deus e o homem. E vocês vão escrever sobre esse tema. As 40 pessoas vão escrever sobre Deus e o homem. Então cada um pega ali um caderno, uma caneta, e eles recebem lá um tempo, ó, durante uma semana, sei lá, 10 dias, 15 dias, vocês vão escrever sobre Deus e o homem. Depois que vocês escreverem sobre Deus e o homem, essas 40 pessoas, nós vamos pegar o que cada um escreveu sobre Deus e o homem, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos confrontar. Para ver se há unidade. O Leandro Lima, ele afirma categoricamente, eu subscrevo embaixo, que não haverá unidade. Porque o que nós vamos escrever sobre Deus e o homem vai ser algo que vai simplesmente sair de nós e daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida cristã. É lógico que a gente vai ter a iluminação do Espírito para aquilo que a gente vai escrever, mas nós não vamos ter a inspiração do Espírito para aquilo que a gente vai escrever. Logo, a conclusão é que o texto ele vai ser o quê? Completamente diferente. Talvez seja parecido em muitos pontos, mas vai ser também o quê? Discrepante em muitos pontos. E não vai ter o quê? A unidade que o texto bíblico, então, ele tem. Dá um aqui para mim. Um só. Obrigado. E isso é um ponto, então, que atesta o quê? A unidade do texto bíblico. É por isso que a Bíblia Genebra, quando eu comprei a Bíblia Genebra, quando eu adquiri a Bíblia Genebra, eu estava no seminário, por isso que eu gostei da Bíblia Genebra. Porque a Bíblia Genebra, você tem todos os livros, você tem as introduções, você tem lá as informações sobre o livro, e aí vem a autoria e tal. E aí a Bíblia Genebra, ela tem um ponto dela lá na introdução que ela diz assim, olha, Jesus Cristo nos Salmos, Jesus Cristo em Juízes, Jesus Cristo em Provérbios, Jesus Cristo nos profetas. Então, a Bíblia Genebra, ela faz o quê? Ela pega a mensagem central do texto bíblico e ela fala para nós o seguinte, olha, essa é a mensagem central do texto bíblico, do texto sagrado. Eu acho que o problema nosso, o problema de muitas pessoas, quando elas vão, um exemplo, falar sobre a Bíblia, dar aula sobre a Bíblia, pregar sobre a Bíblia, é que elas não enxergam Jesus dentro do texto sagrado. E aí as pessoas pregam história, pegam os livros históricos e pregam só história. Israel lutou com os filisteus. E a gente não entende que o fio que vai ligar lá do Antigo Testamento, lá do começo até o final, quem que é? É Jesus. Esse é o fio. Essa é a thread, né, com a palavra que vai ligar lá do começo do Antigo Testamento, ela vai ligar o que? Até o Novo Testamento. Isso é unidade. É.
Sim. Sim. Sim, exatamente. Então, nós precisamos enxergar o que? Esse assunto, esse tema. E esse é o tema que lá do começo ele vai o quê? Ele vai transcorrer todo o texto bíblico. Essa unidade. Se nós fôssemos escrever sobre Deus e o homem, nós escreveríamos coisas o quê? Diferentes. Como é que você começaria uma redação sobre Deus e o homem? Você que fez faculdade, que você recebia lá um tema sustentabilidade, o que mais? Cotas raciais, diversidade, esses temas de redação de faculdade. O que você escreveu? Será que a sua redação, mesmo tendo o mesmo tema, era igual? O rapaz? Eu fiz concurso público, a redação, quando eu fiz concurso público, era sustentabilidade. E com certeza eu escrevi coisas muito diferentes de outra pessoa que escreveu também sobre o mesmo tema. E é interessante porque eu passei no concurso e teve muita gente que passou que deve ter feito coisa diferente de mim. Mas o texto bíblico, ele tem o quê? Ele tem essa unidade do começo até o final. Até o final. Então, isso é uma evidência, a unidade. O texto é único. Olha lá, o irmão achou ali. Ó. Então o texto é único. Uma outra evidência da unidade. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Quem já leu sobre isso? Quantas pessoas escreveram? Quantos autores? Quantas pessoas, mais ou menos? Vamos melhorar. Quantas cartas Paulo escreveu? Pode chutar, irmãos, aí. Ó. Quem tem certeza, não fale. Quantas cartas Paulo escreveu? Alguém quer chutar? Com confiança, 13. 13 cartas. Confiadamente, 13 cartas. Uma dúvida sobre a carta aos Hebreus, mas é um debate que existe há alguns anos. Mas Paulo, você vê, escreveu 13. João, escreveu quantos? Da pena de João, quantos livros saíram? 4. O Evangelho? Não, 5, né? 5. Isso. O Evangelho, 3 cartas. E o Apocalipse. Então, 13 mais 5 são quanto? 18, não é isso? 18. Você tem 12 profetas, cada um escreveu um livro. Eu já falei 12, então 13 mais 5 são 18, mais 12 são 30. Então, aqui nessa simples conta, nós já temos o quê? 30 autores diferentes. Moisés escreveu quantos? 5. 6. Jó também há um debate, mas possivelmente seja Moisés, né? Isso. Então, nós tínhamos 30, nós já temos quantos agora? 36. Não é isso? E quem mais? Josué escreveu livros, Samuel escreveu livros, Esdras escreveu livros, os profetas maiores escreveram também. Então você tem aí mais de 40 autores. Mas, gente, raciocinem comigo. Como é que 40 autores escreveriam um livro que é único? Por eles mesmos. Como é que mais de 40 autores? E aí vem um negócio interessante. Em quanto tempo a Bíblia foi escrita? Do primeiro momento que ela começou a ser escrita até o último momento, quanto tempo durou isso aí? 1.600 anos. Qual o nome do irmão?
Tiago está inteirado ali, né, no negócio. Já leu, Tiago, sobre, né? Então, olha só. Moisés é ali a morte de Moisés é lá do ano 1400 e pouco. O Êxodo capítulo 34, o texto diz no começo para ele lavrar as pedras que Deus escreveria, não é isso? Está lá, Êxodo 34. Só que quando você percorre toda a história, lá no Apocalipse, você já tem João escrevendo cartas ao quê? Às 7 igrejas. Começando a redação o quê? Do Apocalipse. Esse período de lá até o Apocalipse deu aproximadamente 1.600 anos. 1.600 anos, gente. Então, olha só, hein? Vamos colocando isso na nossa cabeça. Você tem um livro que ele é único, é uma unidade, apesar de serem 66. Mais de 40 autores escreveram esses livros. E a redação desses livros durou 1.600 anos. Mas esses livros, eles não foram escritos no mesmo lugar. Você está com a Bíblia aí aberta? Olha o Salmo 3. Salmo 3, o que diz o Salmo 3? Como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Responde-me quando clamo. Saiu lá do texto lá. Mas tudo bem. Você está com a Bíblia aberta aí. Qual é o título do Salmo 3 na sua Bíblia? A sua Bíblia tem um título. Qual que é? Isso, mas tem Bíblias que eles dizem outra coisa. Eu não sei se a Bíblia de vocês está assim, olha. Confiança em Deus na adversidade, e depois ele diz assim embaixo, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Tem isso? Tem. Joia, ok. Abra aí a sua Bíblia, vamos achar um outro texto aqui. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 9. O que diz na sua Bíblia? 2 Timóteo 4, versículo 9. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a pleitas. 2 Timóteo capítulo 4, 9? 4:9? 4, 9. Será que eu errei aqui? Procura vir ter comigo depressa. Joia. Ótimo. Tá bom. Então, vamos lá. Por que eu li esses textos aí de forma assim bem rápida, tá? Eu peguei aqui muito rapidamente. Porque o texto bíblico ele é uma unidade, é um assunto só, como o pastor frisou muito bem. Ele foi escrito por mais de 40 pessoas. Ele demorou 1.600 anos para ser escrito, é o tempo.
desde quando Moisés ele começa a fazer a redação do Pentateuco. E ele foi escrito aonde? Em lugares diferentes. O texto não foi, irmãos, não foi produzido, a pessoa sentando ali numa mesa e agora eu vou escrever um texto bíblico aqui, olha. Ele foi dado em lugares diferentes, porque Paulo, quando ele escreve 2 Timóteo 4,9, ele está preso. Ele diz, ó, já estou sendo oferecido por libação. Ele diz, procura vir depressa, no 9. Davi está fugindo de Absalão. E quando Moisés ele recebe a ordem de lavrar as tábuas, ele tem que subir a um monte. Então o texto ele é dado o quê? Lugares diferentes. Esses homens que escreveram o texto, eles eram diferentes. Olha aqui, ó. Deixa eu achar aqui onde foi que eu anotei aqui. Amós capítulo 1, versículo 1. A gente pega esses livros que a gente nunca leu, às vezes nunca falou. Amós capítulo 1, versículo 1. Quem achou pode ler. Olha lá, ó. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a cidade. Então, Amós, segundo um exemplo, os especialistas, ele era um homem simples. Ele era um criador de boi. Ele era um criador de boi. E ele foi um profeta, dos 12 profetas menores, que escreveu o quê? Um livro. Olha, a gente já leu, a gente tinha lido 2 Pedro capítulo 3. Vai lá em 2 Pedro capítulo 3. E aí você acha os versículos aí indo para o... Segunda Pedro capítulo 3, versículo 15. Quem achou pode ler alto, viu? Ele tem por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, vós escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isso. Irmão, por gentileza, leia o 16 também. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis desculpam, como também desculpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Joia. Outra pessoa, leia Atos capítulo 22. Atos 22, versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós que sois no dia de hoje. Joia. Obrigado, irmãos. Então, olha só. Então, vamos colocar mais uma pedra aí na questão, mais uma pedra para a gente construir a questão. Nós temos um texto, que ele é único, que ele tem um assunto único, ele é redacionado, ele tem sua redação ao longo de 1.600 anos, mais de 40 pessoas escreveram esse texto, mais de 40 pessoas, ele é um texto único. Essas pessoas, elas estavam em lugares diferentes, em contextos diferentes, elas eram pessoas diferentes, tinham
uma capacidade intelectual diferente também. Percebe? A gente consegue perceber o peso dessa questão quando a gente fala da inspiração do texto bíblico? Eles eram diferentes, eles tinham um grau de conhecimento, de cultura muito diferente, porque Amós, ele é um pastor. A gente não tem muita menção de quem era esse homem, esse profeta. Mas o texto diz, os pastores de Tecoa. Pedro, que escreveu 2 cartas que andou com Cristo. Pedro vai escrever lá na frente que Paulo, nosso irmão Paulo, escreveu coisas difíceis de entender. Denotando para nós, vamos lá, que intelectualmente Pedro, ele era um pouco inferior a quem? Ao terceiro personagem que nós lemos, que era quem? Que era Paulo. Que ele diz aqui no capítulo 22 de Atos, no versículo 3, que ele foi instruído o quê? Aos pés de Gamaliel. Irmãos, escola na época desses homens aqui, vamos lá, não era para todo mundo. Não era para todo mundo, não era que nem hoje, que você tem escola, 10 escolas numa cidade, escola para criança, para adulto, escola para quem nem estudou direito. A instrução aqui aos pés de um rabino, esse rabino chamado Gamaliel, ela era revestida de uma importância muito grande, ela conferia à pessoa um prestígio muito grande, e o resultado disso aqui era que a pessoa saía o quê? A pessoa saía com um grau de intelectualidade muito grande. Por isso que Paulo faz afirmações, eu acho que é no capítulo 26. As pessoas me conhecem, sabem quem eu sou. Então, olha só, a unidade do texto bíblico. Então, um dia, tente gravar isso na sua mente, na sua cabeça. Olha, uma só mensagem, 1.600 anos, mais de 40 autores, diferentes eles, um do outro. Um tinha um grau de intelectualidade, de capacidade de inteligência maior do que o outro. Em lugares diferentes, um no deserto, outro na prisão, outro no monte. E a inspiração garantiu o quê? Um texto único. Um texto único. A narrativa histórica, ela depende do texto bíblico para falar sobre Jesus. O que a história sabe hoje de Jesus é pelo texto bíblico. Pelo texto bíblico. Não é porque alguém foi lá e escreveu. As pessoas foram, escreveram muitas outras coisas, mas o texto bíblico ele é a grande fonte de história sobre a pessoa de Jesus. É a grande fonte. Uma outra prova da unidade muito boa da inspiração. As profecias cumpridas. Abra sua Bíblia no Salmo 22. Salmo 22. E aí, assim, uma pessoa abre no Salmo 22, outra pessoa abre em Mateus capítulo 27. Quem achou o Salmo 22, lê o versículo de número 1.
Ótimo. A pessoa que achou Mateus 27, leia o versículo 46. Ótimo, obrigado, irmã. Então, olha só, Salmo 22 é chamado Salmo Messiânico. Então, olha só, a citação do Salmo 1, do versículo 1 do Salmo 22, é a citação que há o quê? No texto de Mateus capítulo 27, 46. Quem está no Salmo 22, leia o versículo 8. Isso, aí quem está em Mateus 27, leia o versículo 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Jóia, confiou no Senhor. Olha só o Salmo 22, 8 e Mateus 27, 43. Quem está no Salmo 22, leia o versículo 18, por gentileza. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitem os cortes. Isso. Aí a pessoa que está em Mateus 27, leia o versículo 35. E havendo-lhe explicado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que cumprissem o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Jóia, olha aí, repartiram as minhas vestes. Salmo 22, versículo 18, Mateus capítulo 27, versículo 35. Alguma vez vocês já tinham feito essas comparações? Salmo 22 e Mateus 27, já tinham feito isso alguma vez? Você vê, unidade. Vocês querem mais, em profecias cumpridas? Um exemplo, Isaías 7,14. Essa é conhecida. E aí outra pessoa acha Mateus 1, 22. Portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. Isso, Deus conosco, né? Isso, Mateus 1, 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado de Emanuel. Profecia e cumprimento. Mais uma, Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o vereda ao Senhor. Ótimo. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: Pode continuar, irmão. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas pode continuar, vai mais um aí. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Olha aí, hein? Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Olha aí, em Isaías capítulo 40, Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3, destaque no 3, hein? Já tinham visto isso antes? Hã? Já, eu sei que tem muitos irmãos que já tinham visto. Tem mais? Vamos para mais um? Isaías 9. Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2.
Olha o 2, olha que interessante. O povo que andava em trevas viu grande luz. Mateus capítulo 4, versículo 14 e 15. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zabulon, terra de Naftalí, também além do Jordão, Galileia. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Olha só, hein? Isaías 9, 1, 2, Mateus capítulo 4, 14 ao 16. Profecia e cumprimento. E quando o evangelista Mateus ele vai escrever, ele diz, para que se cumprisse aquilo que disse o profeta. Como é que não tem a supervisão do Espírito Santo sobre um texto desse? Tem muitos outros textos que a gente poderia então aqui elencar, listar, para a gente tratar essa questão de inspiração. Você tem ali um exemplo, depois do Pentecostes, você tem a pregação de Pedro, que Pedro diz assim, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta Joel, Joel 2, 28. Então, tem muitos outros textos que eles servem para a gente, então, fundamentar o conceito de inspiração no texto bíblico. Muito. Sim. Na Bíblia protestante. Esses 7 livros foram acrescentados em 1546 no Cemitério, foram tidos como canônicos ou como inspirados por Deus. Porque não foi visto primeiro na unidade. Por exemplo, Macabeus, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, são livros históricos. Sim. Confiabilidade também. Um livro que atesta a sua probabilidade. Até desculpas, né? Me desculpe se eu estou dizendo alguma coisa aqui, uma palavra que eu estou fazendo, acerca do que eu estou falando, etc. Então, a unidade e a harmonia foi um dos critérios usados para validar os textos do Antigo e do Novo Testamento. No Novo Testamento, muitos, a gente tem ideia de que o 1 Coríntios surgiu do jeito que está, de maneira catalogada, né? Primeiro capítulo, segundo capítulo, assim, não. Paulo escreveu a primeira carta, depois a segunda, depois a terceira, os capítulos, né? Capítulo de 1 Coríntios 7, talvez o 7, escrito primeiro do capítulo 1. Sim. Esses textos foram espalhados, eles foram agrupados, eles foram encontrados e agrupados, e reunidos. O capítulo 1 veio no capítulo 1 porque, dentre todos os textos escritos por Paulo, interessado na igreja de Corinto, encontrou-se uma saudação. Aí coloca a saudação no capítulo 1. Mas não foi escrito nessa sequência, porque as cartas de Paulo são cartas pastorais, são cartas práticas. Então, Paulo as escrevia com o intuito de resolver problemas que estavam envolvendo as igrejas, na igreja de Corinto, problemas morais, problemas doutrinários. Então, Paulo era informado, Paulo ele respondia para tratar o problema, como pastor fundador da igreja, por intermédio das cartas. Então, Deus, de maneira sublime, inspira esses homens, não de forma mecânica, Sim. não de forma Parcial, mecânica nem dinâmica,
existem as teorias da inspiração, a teoria dinâmica, a teoria mecânica, ou a teoria do ditado, a teoria mística, a teoria natural e a teoria, né, que a gente adota, que a visão reformada, e a maioria dos protestantes adotam, é a verbal plenária. Então, as palavras, todas as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são inspiradas. As palavras, aí verbal, e toda. Tanto é que os reformadores usavam uma expressão toda escritura. Sola escritura, somente as escrituras, toda escritura. Então, todas as escrituras. Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Sim. Então, de maneira verbal, plenária, para combater a inspiração dinâmica de teólogos, por exemplo, Strong, Hugo Grotius, o Erasmo de Roterdã, adotavam a inspiração dinâmica. Deus inspirou de maneira gradual. A essência é igual, mas o grau é diferente. Sim. O grau de inspiração. Barth vai trabalhar isso no século XX, como Schleiermacher no século XIX, dizendo que partes são inspiradas E partes não. partes não. Isso. Contém, mas não é. Contém a palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. Sim. Então, mas a unidade e a harmonia, tudo diz a Confissão de Fé do capítulo 1, né? Todas as escrituras são harmônicas, Sim. todas as suas partes. O primeiro capítulo da Confissão de Fé Evangelista, 1647, foi um dos critérios para validar se tal livro devia ser colocado no cânon antigo do Novo Testamento. Tá joia. Então vamos lá, irmãos, para a gente aqui então caminhar para o final. Algumas evidências da inspiração do texto bíblico. Primeiro, sua unidade. Então gravem isso, 1.600 anos, mais de 40 autores, lugares diferentes, autores diferentes, tá? 3 línguas diferentes, 3 idiomas, a gente nem citou, mas 3 idiomas diferentes, tá? Um texto único, que tem um assunto único, tá? Uma outra evidência, as profecias cumpridas. As profecias que foram cumpridas, elas são uma evidência muito grande da inspiração do texto bíblico. Você tem a profecia e você tem um cumprimento. O que nós vemos aqui do Salmo? Isso. Sim. É. Precisão segura. Exatamente. Empregados por Isaías, concilia, né? Por exemplo, Isaías diz que o Messias não teria Beleza. beleza, Formosura. Os quadros alemão, olhos jogadores, isso existe. Então, a precisão com que Isaías ele descreve como se daria, né, esse Deus há 700 anos antes, e sem saber. Isaías não tinha noção ali do que estava falando. Né? Isso é Salmo de Davi, por exemplo, Salmo Messiânico, que fala que a gente que tem as escrituras, a gente, né, os estudiosos que tem as escrituras, menos esse Salmo é messiânico, porque tem uma ligação lá com o que aconteceu com Jesus, etc. Mas os escritores bíblicos, eles não tinham noção do que eles estavam Produzindo. Deus não foi mecânico, não foi uma psicografia para lá Chico Xavier, mas eles não tinham noção. Isaías está dizendo, vai ser assim, escreve. Eu acho que ele pensava, estava falando sobre Israel ali, né? Sim. A mente dele, mas daí veio a questão da inspiração, Isso. Então, assim, a unidade do texto bíblico, as profecias cumpridas, a gente poderia pegar muitas outras coisas, por exemplo, o relato de Jesus, porque Jesus ele falou das Escrituras, Lucas capítulo 24, versículo 44. Ele cita a lei, os profetas e o quê? E os escritos. Tá? Jesus ele deu um testemunho sobre isso aí. Tá? Então tem muitas outras evidências que a gente poderia aqui anotar como evidência da inspiração do texto bíblico. Então, a inspiração do texto, ela resultou o quê? Ela resultou num texto único. Texto único, Deus não produziu 2 textos. O pastor citou os livros apócrifos.
Eu não sei se vocês já leram algum livro apócrifo? Alguém aqui já leu? Já teve a curiosidade de ler? Não? Nossa Bíblia não tem, tá? Não tem. Mas você acha online. Eu acho importante, para efeito de estudo, você saber o que é um livro apócrifo, o que está escrito e tal. Eu tenho porque eu tenho Bíblia Católica no meu celular, versão digital. Então, assim, eu já li os 7 livros apócrifos, tá? E tem histórias que são muito interessantes dos livros apócrifos, mas são histórias para a gente refletir, porque o que o pastor falou é muito interessante. A Confissão de Westminster ele fala sobre isso. A harmonia da Escritura. A harmonia. Eu vou ler uma história que é para vocês vão ouvir essa história e vocês vão levar para casa para vocês refletirem sobre ela, que é uma história de um livro apócrifo. Que aí vocês vão, na casa de vocês, raciocinar onde é que está o problema aqui desse texto. Porque ele tem um problema. E esse problema está relacionado ao que o reverendo falou, a harmonia. E aí vocês vão ouvir a história com atenção e na casa de vocês vão refletir e falar assim, onde é que está o problema aqui? Onde é que está a falta de harmonia aqui? Olha lá. Tem um livro apócrifo que chama-se Tobias. Tá? Olha a história. Eu vou ler aqui 8 versículos. Tobias partiu, pois, em companhia do anjo. Então havia um anjo que acompanhou Tobias, esse homem aqui, durante uma viagem. Tá? Eu estou aqui contando a história. Também o cão foi atrás deles. Então tem o Tobias, o anjo e um cão. Deteve-se na primeira parada à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para lavar os pés, eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Aterrorizado, Tobias gritou, dizendo, Senhor, ele lança-se sobre mim. O anjo disse-lhe, pega-o pelas guelras e puxa-o para ti. Tobias assim o fez. Arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés. O anjo então disse-lhe, abre o peixe, tira-lhe o coração, o fel e o fígado, guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O coração, o fel e o fígado do peixe servirão para remédio muito eficazes. Assim ele o fez. A seguir, assou uma parte da carne do peixe que levaram consigo pelo caminho. Salgaram o resto para que lhes bastassem até chegarem à cidade de Ragés, na Média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo, Azarias. Interrogou o anjo, Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa destas partes do peixe que me mandastes guardar. Ao que o anjo lhe respondeu, se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que os maus espíritos retornem a eles novamente. Ouviram a história? Ouviram? Ok, então fica para vocês durante a semana refletirem se há um problema aqui de harmonia ou não com o texto sagrado que nós utilizamos. Ouviu, irmão, a história? Gravou aí? Ok. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar?